Bom dia, tarde e noite. Esse é o último roteiro em vídeo do Laboratório de Física Geral, FIF 121. A prática de hoje, que é a prática número 9, é sobre capacidade térmica. A capacidade térmica de um objeto ela está relacionada com a facilidade ou a dificuldade que esse corpo tem de reter calor que foi fornecido para ele, né? De reter energia que foi fornecida para ele na forma de calor, ok? Então, o calor, que é uma quantidade que em termodinâmica a gente representa por essa letra maiúscula Q, fornecido por um corpo, ele é igual a capacidade térmica desse corpo vezes a variação de temperatura. Então, vamos seguir o que está escrito aqui, ó. Capacidade térmica está relacionada, ó, com a quantidade de calor que foi fornecida por um corpo para que a sua temperatura mude, né? Então, é uma grandeza com unidade de joule por grau Celsius, né? Quantos joules foram fornecidos para mudar de 1 grau Celsius de temperatura, né? Grau Celsius ou no sistema internacional o Kelvin, né? A capacidade térmica, ela está relacionada com a massa do objeto, ok? Então, o objeto que tem maior massa vai ter maior capacidade térmica, porque vai ser necessário fornecer mais calor para ele mudar de 1 grau Celsius de temperatura ou de 1 Kelvin de temperatura, certo? Para a gente ficar independente da massa, a gente divide a capacidade térmica, C maiúsculo, pela massa, obtém uma grandeza chamada calor específico, que vai ser propriedade do material. Porque as unidades do calor específico, né, o joule por quilograma grau Celsius ou quilograma Kelvin, vão determinar qual é a quantidade de calor para 1 quilo daquele objeto mudar de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin de temperatura. Então, você fica independente da massa do objeto e torna o calor específico, assim, a propriedade daquele material. Então, a água tem um calor específico próprio, o alumínio tem um calor específico próprio, o ferro tem um calor específico próprio e assim por diante. A capacidade térmica, ela já depende da massa, então, corpos de um mesmo material podem ter capacidades térmicas diferentes se eles tiverem massas diferentes. Vamos dar uma olhadinha, então, como que funciona a capacidade térmica, o calor específico, com a simulação do FET. Aqui no FET, a gente tem 4 elementos diferentes, 4 substâncias diferentes. Nós vamos usar aqui o ferro e vamos usar a água. Vamos colocar aqui um termômetro em cada um. E vamos colocar os 2 aquecedores aqui acoplados, né? Aqui, ó, acoplar aquecedores. Então, quando eu subir ou quando eu aumentar a temperatura de um aqui, o outro vai aumentar também. Isso significa que nós vamos fornecer energia para os 2 a mesma taxa, né? Durante os mesmos intervalos de tempo, esses 2 vão receber a mesma quantidade de energia. E nós vamos observar que as variações de temperaturas vão ser bem diferentes. Olha como a variação de temperatura no ferro ela é maior, o que indica que o ferro tem um maior calor específico, um menor calor específico que a água, né? Para a água aumentar de 1 grau Celsius, você precisa de fornecer muita energia. Para o ferro aumentar de 1 grau Celsius, você precisa de fornecer um pouco menos de energia, né? Se a gente, inclusive, colocar aqui, ó, ilustrar com esses símbolos de energia aqui, ó, vou reiniciar a simulação e agora nós vamos ilustrar aqui com esses símbolozinhos aqui de energia que vão ilustrar a quantidade de energia que está sendo armazenada na forma de calor ou distribuída ou transmitida na forma de calor para os nossos objetos aqui, né? Então você vai ver, ó, que a água ela vai ter uma capacidade muito maior de ficar armazenando essa energia. E com isso ela não vai subir tanto de temperatura. E o ferro vai acabar transmitindo essa energia na forma de calor, perdendo energia na forma de calor para o ambiente com muito mais facilidade do que a água. Certo? Então é isso que está por trás
dessas definições de calor específico e de capacidade térmica. De volta à nossa apresentação, nós vamos dar um tchau para o Joule aqui e vamos seguir com a prática em si, né? Nós estávamos falando da teoria sobre capacidade térmica e calor específico. A prática ela vai partir de uma montagem em que nosso objetivo é fornecer calor de maneira controlada para um cilindro metálico que vai estar aqui dentro de um outro cilindro, só que um cilindro de isopor que vai ter o objetivo de isolar o nosso sistema do ambiente. Esse calor vai ser fornecido pelo cilindro por meio de um aquecedor que vai estar conectado a uma fonte de tensão em que a gente vai ter um amperímetro e um voltímetro para controlar a tensão e corrente fornecidas ao aquecedor. Em termos de equações, aqui ó, a potência fornecida para o cilindro, né, ou seja, a quantidade de calor por tempo, ó, quantidade de energia por tempo, que é a potência, ela vai ser igual a tensão vezes a corrente. São equações da teoria de eletricidade misturadas aqui com a definição de energia, né? A definição de potência, desculpa, energia por unidade de tempo e as respectivas equações aqui da termodinâmica, né? Então a potência aqui, energia por forma de calor por unidade de tempo, se iguala à tensão vezes a corrente lá da eletricidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que a primeira equação que a gente abordou aqui, que é a quantidade de calor que foi fornecida para um objeto, para ele aumentar de temperatura, ponderado aqui pela capacidade térmica. Quando a gente mistura as duas equações aqui, a gente vai ter essa situação em que a variação de temperatura está relacionada com a variação do tempo por meio dessas constantes aqui, tensão e corrente, que determinamos ali, que escolhemos para o aquecedor, e a capacidade térmica, que é o nosso objetivo, né? Nós queremos determinar a capacidade térmica daquele cilindro metálico que a gente vai aquecer durante a prática, e nós queremos também determinar o calor específico, certo? Para isso, então, vocês vão anotar 6 valores de temperatura com o tempo, colocar os dados numa tabela, anotar as respectivas incertezas, determinar através da inclinação do gráfico qual é a capacidade térmica e depois determinar o calor específico a partir daquele resultado para a capacidade térmica. Ok? Então esse é o roteiro dos passos que deverão ser seguidos na nossa última prática. Se não tem nenhuma dúvida, mãos à obra.